Olá, espero que você esteja bem. Bem-vindo ao terceiro episódio do Mentorado Público ZUSE 2025, aqui no YouTube. Hoje vou discutir uma análise de mercado chamada Navegando na Semana NFP. Antes de começar com esta análise de mercado, quero apenas compartilhar com você que tudo o que compartilho durante esta análise é apenas para fins educacionais. Todas as análises que compartilharei com você são puramente minhas próprias análises, e não estou dizendo para você sair por aí e negociar com base na minha análise. Dito isso, vamos mergulhar nesta primeira análise de mercado deste Mentorado Público 2025. Aqui no gráfico diário do Nasdaq, e o que quero que você veja é que anotei a alta de dezembro e a baixa de dezembro. A razão pela qual anotei este intervalo é devido ao fato de que, no momento desta gravação, é o mês de janeiro. É o primeiro mês do novo ano. E, portanto, presto atenção imediatamente aos pontos de referência da alta e da baixa do mês anterior. Esta é a minha teoria do ciclo de tempo em ação. Sempre que um novo ciclo de tempo se inicia, seja um novo mês, seja uma nova semana, seja um novo dia, seja uma nova sessão, etc., meu olhar é imediatamente atraído para o H, X ou L anterior. Ou seja, o que estou fazendo é prestar atenção a onde estão os principais impulsos de liquidez baseados no tempo. E quando você começa a prestar atenção a esses impulsos de liquidez baseados no tempo, você imediatamente começa a ver como o IBTA está se comportando em relação a esses níveis. O que você pode ver aqui no meu gráfico é que eu também anotei este CB muito grande bem aqui. Este CB se formou logo após o evento do FOMC. Observe que este CB é muito grande em termos de tamanho. O mercado recuou para dentro do CB. E quando esse recuo para cima ocorreu, observe que um ponto alto se formou, logo acima de 50% desse CB, e então vimos o mercado se expandir em direção às quedas. Observe que eu anotei a abertura mensal do engenheiro bem aqui, e o que você pode ver é que quando abrimos para este novo ano de 2025, o mercado inicialmente reavaliou para baixo. O Nasdaq ultrapassou a baixa de dezembro e eliminou a liquidez de vendas criada abaixo dessa baixa. Ou seja, durante toda essa subida que você viu durante esses 3 escândalos de alta, onde você tem o primeiro escândalo de alta, o segundo e o terceiro escândalo de alta, os pequenos traders de varejo estão pensando consigo mesmos. Tudo bem, formamos uma baixa-chave bem aqui, né? E é hora de ir longo no Nasdaq. Eles colocam suas ordens de stop loss abaixo, dessa baixa aqui. Quando o novo ano começou, o que você pode ver é que o IBTA se referiu a essa baixa aqui, para eliminá-la, para retirar toda aquela liquidez e então começar a reprecificar para cima. Observe que eles reprecificaram de volta para aquele antigo CB, aquela caixa sombreada em azul. Mas note que, quando você presta atenção aqui, pode ver que outro CB se formou. Então, qual é a função desse novo retraçamento? A função desse novo retraçamento, sim, é, novamente, prender os compradores em acreditar que uma área de suporte forte, uma zona de suporte forte, foi alcançada, por assim dizer. Portanto, uma nova liquidez do lado vendedor está sendo criada ao longo dessa subida. E isso é o que eu expliquei para vocês ao longo do episódio 1 e episódio 2 deste Mentoria Pública. A narrativa é crucial, pessoal. É bem tudo. E, portanto, ao longo do início da semana, estávamos procurando por posições longas para atingir este CB aqui, e um nível muito específico dentro do CB, que vou mostrar para vocês nos gráficos horários. Após a formação desta alta semanal, vimos o mercado reajustar para o lado negativo e vimos que o evento de notícias do NFP foi utilizado para reajustar em direção ao pool de liquidez do lado vendedor, criado abaixo desta baixa. Esta foi a baixa da semana anterior, para sua informação. Mas, sobre ciclos de tempo virá, no futuro dentro deste mentoria. Aqui no gráfico diário do ES, e o que você pode ver é que para o ES, eu também anotei a alta de dezembro e a baixa de dezembro. Próximo passo, eu anotei este, CB muito grande. O que você pode ver é que o ES recuou para um prêmio desse CB, negociou acima,
de 50% desse CB e vimos o mercado formar uma alta lá. Observe que então vimos essa queda repentina e note que o mercado parou, bem antes daquela baixa de dezembro. Quando o novo ano começou bem aqui, vimos o mercado cair, mas ele parou antes daquela baixa de dezembro. Mas ei, pense no Nasdaq. O que o Nasdaq fez? O Nasdaq ultrapassou a baixa de dezembro, enquanto o S&P ainda não. E isso ali foi a correlação quebrada, que confirmou que vimos essa reprecificação mais alta ocorrendo, de volta naquele antigo intervalo do CB. Observe que o ES também rejeitou este CB que se formou dentro do intervalo daquele CB maior. Ouça atentamente as palavras que estou usando. Este CB se formou dentro do intervalo deste CB maior. E, portanto, você sabe, este é um CB muito importante para monitorar. Observe que, inicialmente, reprecificamos para cima na semana, criando a máxima semanal. E então vimos o mercado reprecificar para as desvantagens. E o evento NFP foi utilizado para reprecificar em direção a essas mínimas relativas formadas. Portanto, meu olhar é atraído para este escândalo de alta à esquerda. Este escândalo de alta. Aqui é o seu rompimento altista. A razão pela qual este é um rompimento altista é porque formamos uma baixa bem aqui, digamos. Vimos o mercado retraçar. Em seguida, vimos uma perna de expansão mais baixa, em direção ou atraindo a liquidez da baixa de dezembro. E este escândalo de alta configurou essa corrida para baixo. Agora que negociamos acima dele, devemos ver esta vela de fechamento em alta funcionar como suporte e preço para começar a ver sinais de fluxo de ordens altistas ocorrendo. Se essa vela de fechamento em alta falhar em funcionar como suporte e preço, então seria um grande sinal de alerta. Então, estas são as faixas para monitorar no Nasdaq. Você acabou de assistir à minha revisão de fim de semana de mentoria, na qual destaquei que este rompimento altista aqui era a faixa a ser monitorada para a próxima semana. A razão pela qual este rompimento altista, em particular, era a faixa a ser monitorada, foi devido ao fato de que este rompimento altista configurou a corrida para baixo até aquela baixa de dezembro no Nasdaq. Essa baixa de dezembro foi superada no Nasdaq, mas não no S, como você viu. Quando o mercado então negociou acima daquela vela de fechamento em alta, essa vela de fechamento em alta teve que funcionar como suporte e preço para que o Nasdaq estivesse no programa de compra. O que estávamos almejando na segunda-feira? Na segunda-feira, estávamos almejando o seguinte nível. A princípio, estávamos almejando a máxima da semana anterior, porque a máxima da semana anterior é ao longo da nova semana. Claro, um pool de liquidez do lado da compra muito importante. No entanto, quando você presta atenção à máxima da semana anterior, o que pode ver é que ela se formou antes de outro nível de preço específico. Observe que eu anotei esta mínima antiga. Esta mínima antiga foi deslocada por este CB. Portanto, sempre que você vê uma mínima antiga sendo deslocada por um CB, pode antecipar que em algum momento, se houver vida, o preço será reajustado de volta para esta mínima antiga para equilibrar uma faixa de preço desequilibrada. E isso é exatamente o que você viu acontecer na segunda-feira, onde pode ver que o mercado reajustou para cima desde a abertura da meia-noite, direcionando-se para aquele nível de preço específico. Observe como eles utilizaram este CB no lado esquerdo aqui, que eu estendi para a direita, lindamente como suporte e preço, para que esse reajuste para cima ocorresse. Este foi o ponto A e este foi o ponto B. Início ao término. Quando esse nível foi alcançado, o que você pode ver é que a máxima de segunda-feira se formou, mas essa também foi a máxima da semana. Vimos o mercado então criar esses dois CBs bem aqui, essas duas barreiras para lacunas de valor. E você pode ver que a consolidação ocorreu dentro dessas lacunas de valor. Chega terça-feira, e o que a terça-feira faz? Terça-feira abre em alta durante a sessão da manhã, e então vemos essa expansão para baixo ocorrendo, e o mercado negocia de volta, abaixo da abertura semanal, que eu anotei com esta linha laranja. Em seguida, como você pode ver, o mercado negociou abaixo deste antigo CB que eu estendi para a direita.
Observe como o mercado reajustou através do intervalo desse CB, através desta caixa azul, e como a próxima vela ofereceu lados de compra dentro desse intervalo, e como o mercado então expandiu para baixo novamente. Isso aí, tá? Já está sinalizando para você. Tudo bem. Se os mercados fossem ser altistas, eles nunca teriam se deslocado abaixo deste CB novamente. Eles teriam utilizado este CB como suporte e preço. Portanto, agora você pode logicamente antecipar. Tudo bem, é provável que vejamos. A liquidez do lado de venda será liquidez de atração em breve. Você entende como podemos utilizar esse intervalo de preço muito específico para medir o fluxo de ordens? Aqui vem a questão. O que você pode ver é que esse mesmo intervalo de preço desta vela de fechamento para cima foi utilizado ao longo do restante da semana para reajustar neste para baixo. Observe como, na quarta-feira, o mercado se deslocou para fora desse intervalo, criando este CB. Por que isso é deslocamento e por que isso não é deslocamento? O que você pode ver aqui é que vimos o mercado se mover para fora do breaker de alta, seu intervalo, fora daquela caixa vermelha. E quando você implementa o horário do dia, verá que isso ocorreu ao longo do final da terça-feira. E, portanto, o momento ainda não era adequado para o IPDA começar a se mover para o lado negativo. É semana de NFP, né? E, portanto, antecipamos que no início da semana, o mercado provavelmente vai apenas consolidar e esperamos até o final do período antes de podermos antecipar que a grande volatilidade ocorra. E isso é o que você pode ver ao longo desta semana, onde posso ver que na segunda-feira expandimos para cima, na terça-feira expandimos para baixo, então já subimos e descemos na semana. Então, o que provavelmente vai ocorrer agora com a chegada do NFP? Consolidação. O que você pode ver é que este CB aqui foi utilizado como um intervalo, em que o preço estava apenas indo e voltando, até que o momento fosse certo na sexta-feira, antes que a distribuição pudesse ocorrer, visando a baixa da semana anterior, sua respectiva liquidez de venda. Agora, quando você presta atenção a este intervalo de preço desta vela de fechamento para cima, o que você pode ver é que esta vela de fechamento para cima foi inicialmente utilizada como uma faixa de suporte, por assim dizer, para comprar. Mas quando nos deslocamos através dela, com este CB aqui, e utilizamos aquele CB como resistência no preço, essa mesma vela de fechamento para cima foi utilizada como resistência no preço. E é assim que podemos navegar pelo fluxo de ordens utilizando essas matrizes muito específicas, que estavam se estendendo para a direita. Pessoal, nós cortamos através das velas. E isso aí é uma mudança de paradigma que precisa ocorrer. Se você quiser ler o fluxo de ordens, como eu faço, eu não vejo todo esse vai e vem acontecendo nessa ação de preço, por assim dizer, como, agora de repente essa vela de fechamento para cima não é mais importante. Não, eu ainda mantenho essa vela de fechamento para cima no meu gráfico, porque sei que o IPDA buscará se referir de volta a esse mesmo intervalo de preço, de baixa a alta. E isso aí é uma visão linda, quando você começa a ver, porque mostra para você que é exatamente aí que o IPDA está formando suas respectivas altas e baixas durante janelas de tempo específicas. Porque, por exemplo, olhe para sexta-feira. Onde a máxima do dia na sexta-feira se formou? A máxima do dia na sexta-feira se formou exatamente naquele intervalo de preço predeterminado para a semana. Quão louco é isso? Sim. Você me diz que, de alguma forma, antes mesmo da semana começar, já sabemos que neste preço, aqui, na extremidade inferior daquela vela de fechamento em alta, muitos vendedores vão entrar. Esses são pontos de referência algorítmicos, pessoal. E quando você começa a ver os mercados dessa perspectiva de se isso, então aquilo, tudo começará a fazer sentido. E você não ficará surpreso quando o mercado fizer algo. Você não ficará surpreso quando o mercado se expandir rapidamente em uma direção unilateral. Aqui você pode ver uma captura de tela do formulário de mentoria que compartilhei na terça-feira. O que você pode ver é que ao longo do início da semana, vimos o mercado se expandir em direção às quedas. Observe que na segunda-feira, o Dow foi reavaliado significativamente para baixo. Observe que o Dow foi atraído para a liquidez do lado da venda, que estava abaixo deste mínimo. Observe, no entanto, que este mínimo se formou dentro de um antigo PC,
Na segunda-feira, vimos o mercado cair e ele parou bem antes do mínimo da semana anterior. O mínimo da semana anterior sendo mostrado bem aqui. Observe, no entanto, que os corpos continuaram fechando dentro do intervalo de preço deste BC. A razão pela qual isso é significativo é porque os pavios causam o dano, mas os corpos contam a história. Portanto, avançando no Dow, o que eu estava monitorando este intervalo de preço muito específico de mínimo a máximo. Observe que este intervalo de mínimo a máximo foi uma perna de retração, durante este lado de venda da curva. Agora vamos prestar atenção aos modelos de formadores de mercado. O que eu quero que você note é o seguinte. O que eu quero que você note é que esta caixa verde que eu tracei no meu gráfico está sendo estendida para a direita. Eu estarei monitorando a reação a este intervalo, porque será muito revelador avançando. É o que escrevi dentro desta caixa verde. E a razão pela qual estou fazendo isso é porque, se o preço rejeitar esta caixa verde, então eu antecipo que provavelmente veremos o mercado ficar preso entre essas duas caixas principais, entre esses dois intervalos. No entanto, se o preço se deslocar acima dessa caixa verde e utilizarmos seu suporte e preço, então isso me diz que, tudo bem, provavelmente seremos atraídos para esses máximos muito claros, porque o que é tão importante notar quando se trata desses máximos? O que você pode ver é que há uma linha de tendência muito clara que você pode traçar deste ponto alto, né, até este outro ponto alto. E isso é o que os traders consideram como uma área, né, de forte resistência. Eles pensam consigo mesmos: tudo bem, é hora de vender o Dow. No entanto, quando um mercado está em um ambiente de forte tendência como o Dow tem estado para cima, nunca tentamos capturar os topos. Portanto, isso é a engenharia de liquidez do lado da compra, antes que o mercado provavelmente reajuste para cima. O que me confirma que provavelmente veremos esse reajuste para cima ocorrer é quando o mercado desloca tanto esta caixa verde quanto a usa como suporte no preço. Aqui você pode ver a postagem na qual eu publiquei este gráfico com o texto e tal ao lado. Se você quiser ler isso, sugiro fortemente que pause a palestra agora e leia a postagem que foi feita na terça-feira, no fórum de mentoria. O que você pode ver é que agora mostrei a entrega completa do Dow e removi a caixa azul no fundo porque queria limpar o gráfico, para que eu pudesse guiá-lo adequadamente por essa entrega. O que você pode ver é que, no dia de segunda-feira, você pode ver que o mercado inicialmente reavaliou para o lado negativo e foi reavaliado de volta para a faixa de preço deste BC. Observe que quando este BC foi alcançado, vimos o mercado encontrar suporte dentro dele. Os pavios saíram dele, mas note que os corpos continuaram fechando dentro dele. O que você pode ver é que a faixa deste BC, esta caixa vermelha, foi utilizada para começar a reavaliar acima desta caixa verde. A razão pela qual esta caixa verde era tão importante foi devido ao fato de que era um retraçamento ao longo desta entrega do lado de venda. Portanto, o que estou monitorando é como o preço vai reagir a partir do momento em que negociamos acima dela. Observe que na quarta-feira, durante a sessão de Londres, vimos o mercado fechar acima dessa faixa. A próxima vela abre, baixa, de volta na caixa verde, e então vemos o mercado se expandir significativamente para longe dela. Pessoal, isso aqui é uma bela precisão algorítmica, onde uma faixa predeterminada está sendo utilizada como verdadeiro suporte no preço quando o momento era certo. E, portanto, quando você vê essa expansão para cima ocorrendo, isso mostra que nos prazos menores, oportunidades de compra se apresentaram no Dow. Para onde o mercado foi atraído? O mercado foi atraído para toda a liquidez do lado de compra, criada acima desses altos suaves, na forma de liquidez de linha de tendência. Essa é outra forma de liquidez que você está aprendendo agora. Observe que o mercado, então, começou a consolidar, antes do lançamento do NFP, que ocorreria na sexta-feira. O que você pode ver é que, quando abrimos na sexta-feira, o mercado abriu, subiu e negociou em máximas relativamente iguais, em relação às máximas de quinta e quarta-feira.
Então, quando isso ocorreu, para mim, já estava basicamente bastante certo que provavelmente veríamos o NFP ser utilizado para reprecificar em direção a essas máximas relativamente iguais e em direção ao objetivo do pool de liquidez do lado de compra, da máxima da semana anterior. Isso significa que negociaríamos antecipadamente para o NFP? Absolutamente não. E a razão é que o NFP é um daqueles eventos de notícias, assim como o CPI, assim como o FOMC, que podem ser utilizados para intervenção manual e por isso nunca tentamos prever o resultado do NFP. No entanto, quando você presta atenção a essa entrega, pode ver que eles claramente esperaram até a divulgação do NFP na sexta-feira, durante a sessão da manhã, às 8h30, antes de permitirem que o Dow se expandisse em direção ao objetivo. Agora, avançando no Dow, estarei prestando atenção a este intervalo de BC bem aqui. Agora, quando prestamos atenção à minha análise em ambos euro-STU, você pode ver que à esquerda eu tenho o euro mostrado e à direita eu tenho o GU mostrado. Novamente, esta captura de tela foi compartilhada no dia de terça-feira dentro do fórum de mentoria. O que eu mencionei foi o seguinte: o que eu mencionei foi o fato de que estou monitorando como o euro e o GU reagem aos primeiros BCs anotados que se formaram na segunda-feira. Se ambos os mercados se deslocarem através dele e o usarem como resistência, eu antecipo que ambos os mercados provavelmente irão se mover, pelo menos em direção à abertura semanal, e talvez até além, em direção a objetivos de liquidez de venda adicionais, como a mínima da semana anterior. Observe que a máxima atual da semana para o euro se formou na segunda-feira, enquanto para o GIL se formou na Parbom terça-feira. Essa relação intermercado deve ser combinada com a análise do dólar, a análise do DXY, delineada anteriormente para confirmar que um lado do fluxo de ordens está presente em todos os mercados. O que eu delineei foi este BC específico. Este BC era o intervalo que eu estava monitorando no euro para avaliar o fluxo de ordens. Este BC era o intervalo que eu estava monitorando no GU para avaliar o fluxo de ordens. A razão pela qual esse BC, em particular, era tão importante em ambos os mercados foi devido ao fato de que ele se formou na segunda-feira, enquanto eu tinha aquele viés altista no dólar e ainda tinha viés baixista em ambos euro-STU. Portanto, o que estou monitorando é como os mercados vão reagir a esse desequilíbrio muito grande. Você vê o tamanho desse desequilíbrio? Isso aí mostra para você que o que está sendo feito pelo IBTA é o seguinte: está prendendo as pessoas a acreditarem que provavelmente veremos o euro e o GU se expandirem para o lado oposto. Está prendendo as pessoas a acreditarem que provavelmente veremos os mercados se expandindo continuamente mais alto, mais alto, mais alto, porque é isso que acontece quando os traders veem esses grandes escândalos de alta, né? Certo? No entanto, você precisa começar a olhar para isso de uma perspectiva diferente, porque quando os prazos mais longos ainda não foram correspondidos em termos de liquidez, como por exemplo para o euro, este nível de preço aqui, o que você deve antecipar é que isso provavelmente é uma manipulação para cima, prendendo as pessoas a acreditarem em uma ideia falsa, para que possamos vender contra isso. Quando você presta atenção à entrega na terça-feira, no GU à direita, bem aqui, você pode ver que o GU abriu, reajustou para cima, negociando acima daquela alta de segunda-feira, que novamente é um pool de liquidez baseado no tempo. Pense nos ciclos de tempo, com o que comecei esta palestra. E vimos os mercados formarem a alta diária ali, antes de começarem a se expandir para as baixas. A partir deste momento, estou monitorando este BC em particular. E no momento, né, em que o preço se desloca através deste BC, estou esperando que ele provavelmente funcione como resistência para o preço e que possa ser utilizado para vender, visando preços mais baixos, se o dólar confirmar de seu respectivo programa de compra, é claro, porque é assim que utilizamos a relação intermercado. Quando prestamos atenção à entrega que ocorreu, o que quero que você veja é o seguinte: o que quero que você veja é que vimos o mercado se expandir a partir daquela alta de um dia bem aqui. E note que este CB se formou. Vimos o mercado recuar para dentro desse CB. E lembre-se de que o preço ainda está negociando dentro deste intervalo de espécie muito grande. Note que vimos o mercado consolidar perto da extremidade inferior desse BC. E então chegou a quarta-feira. A quarta-feira abriu em alta.
de volta ao intervalo de preço desse BC e note que então formamos uma alta diária antes que essa corrida de segurança de sistema em direção à baixa ocorresse. Observe como o Gil estava com pressa para reavaliar em direção às baixas. Observe como estava com pressa para reavaliar em direção à abertura semanal. E no momento em que nos deslocamos através da abertura semanal com este movimento aqui, isso indica que a mínima da semana anterior provavelmente será verificada. E depois disso, para confirmar que provavelmente veremos a continuação ocorrer, devemos monitorar a reação ao pool de liquidez do lado de venda da mínima da semana anterior. O que você pode ver é que o mercado consolidou em torno desse nível e, na verdade, começou um retraçamento para este CB de proteção. Observe que o mercado apenas tocou o CB e depois o rejeitou. Mais consolidação ocorreu. Um novo movimento de expansão em direção às baixas, e assim ocorre, e um novo CB é criado. Observe que este CB foi novamente utilizado para reavaliar para baixo quando este momento era apropriado. Quando o momento era apropriado? Quando a divulgação do NFP ocorreu às 8h30 da manhã, na sexta-feira. Quando você combina isso com o fluxo de ordens muito otimista que tem estado presente, na porta, você começará a ver, é isso que o IBTA está fazendo. Está literalmente mostrando suas cartas. Durante esta palestra, você, literalmente, me viu explicar como o IBTA estava mostrando suas cartas, pelo que fez na semana passada. Observe que isso não é apenas conversa de retrospectiva. Observe que eu não estou inventando novos intervalos. Não, todos esses intervalos foram predefinidos dentro da minha análise, que eu descrevi. Pessoal, estou anotando as mesmas caixas, estou anotando as mesmas coisas. E espero que isso inspire você a se aprofundar mais. Espero que isso inspire você a começar a olhar para os mercados de uma perspectiva diferente. O que eu espero que você tenha aprendido ao longo deste episódio deste programa de mentoria de 2025 é que essas oscilações de mercado podem ser antecipadas com antecedência. E a maneira como elas podem ser antecipadas é prestando atenção a esses intervalos muito específicos e monitorando suas reações. Quando o IBTA revela suas intenções, podemos antecipar a próxima função de entrega. E esse é o principal ponto que quero que você leve desta palestra. Prometo a você que, se você comparecer toda semana, se você comparecer todos os dias, investigando, em algum momento, tudo fará sentido. E quando você, basicamente, souber o que estou prestes a dizer, antes de eu dizer, é quando você terá chegado lá. Porque é nesse momento que você vê como esses algoritmos estão entregando o preço repetidamente. E essa será uma jornada muito divertida para você seguir. Desejo-lhe um bom fim de semana. Obrigado por assistir. Espero nos encontrar em breve. Cuide-se.